Fala galera, tudo bem? Luiz Oliveira, vídeo novo no canal. Roupinha à paisana, novo normal. Por mais idiota que isso possa parecer. Novo normal? Isso não existe, tá? Então, vou falar hoje aqui um pouco sobre alguns assuntos muito importantes que vêm causando muita polêmica, principalmente aqui no nosso contexto do ABC-DMR, tá? E no Brasil e no mundo de uma forma geral. O primeiro deles é sobre um assunto da ordem do dia relacionado com a responsabilidade do empregador pela eventual contaminação do empregado com o coronavírus. E o segundo assunto é a grande depressão econômica que o Brasil vai enfrentar. Vamos lá. Com relação a essa possibilidade de responsabilização do empregador pelo fato de algum empregado ser contaminado com coronavírus ou não, o Supremo Tribunal Federal soltou uma decisão há pouco tempo no sentido de que nos casos em que a atividade do empregador é considerada de risco, há uma presunção do nexo de causalidade entre a contaminação e o trabalho. Profissionais da área da saúde, por exemplo, tá nesse balaio aí das pessoas em que tem uma exposição potencialmente mais agressiva com relação à contaminação e se presume que o nexo de causalidade entre a doença e o trabalho existem. Diferente é o caso das outras atividades, onde a prova do nexo de causalidade tem que ser feita pelo empregado. É um pouco difícil de se fazer isso, porque é uma prova impossível para esse trabalhador. Como um trabalhador vai fazer uma prova do lugar onde ele pegou? Olha, eu adquiri a doença no dia 17 de fevereiro de 2020, às 9h30 da manhã, na hora que eu estava batendo o terceiro prego da minha produção. É difícil de se fazer isso. Ainda assim é a regra. Para se comprovar, além do nexo, tem que comprovar a culpa do empregador, que o empregador ele não tutelou o meio ambiente de trabalho, não separou os trabalhadores em espaços maiores que 1,5 m, 2 metros, não forneceu equipamento de proteção individual, no eventual refeitório não é intercalada as cadeiras onde que se sentam as pessoas, no eventual transporte fretado, tudo bem. Uma outra questão que causa polêmica é o acidente de trajeto. Tinha uma medida provisória do governo federal que caiu, onde se considerava que o acidente de trajeto não era mais considerado como acidente de trabalho ou doença ocupacional. E aí tem essa polêmica, se no transporte público o trabalhador se contamina. Mais uma vez, vai ter essa polêmica da prova, porque é muito difícil se comprovar o momento da contaminação. Mas Luiz, olha, aqui no meu trabalho tem uma pessoa que está com um sintoma. Como que eu faço nesses casos aqui? É simples. O próprio Ministério da Saúde já soltou determinação no sentido de que se o médico verificar que aquele trabalhador está exposto a alguma condição de risco, ele deve ser afastado do trabalho. Se o trabalhador apresentou algum sintoma da doença, da mesma maneira deve ser afastado do trabalho. Então, se você constatar que no seu ambiente de trabalho tem uma pessoa com sintomas, a primeira medida é comunicar à chefia imediata. Joãozinho, o Pedrinho ali está espirrando, tossindo, está com febre, está 2 dias. Devo me preocupar? Lógico. Esse trabalhador vai ser encaminhado, se já não foi espontaneamente, vai ser encaminhado para o departamento médico e o departamento médico, obviamente verificando que é uma hipótese real de coronavírus, vai afastar esse trabalhador e o mantém em quarentena. Tá legal? Então fica aí a exposição que eu queria dizer sobre esse assunto do coronavírus. É lógico que não estou exaurindo a matéria, mas são só os pontos que têm causado bastante dúvida nos trabalhadores aqui do ABC. Eu fiz essa brincadeira do novo normal no começo do vídeo porque esse coronavírus, essa pandemia e esse isolamento e distanciamento social adiantaram todo o processo dos impactos causados pela 4ª Revolução Industrial no mercado de trabalho e no mundo do trabalho. Não sei se vocês lembram, acho que só um amigo e a minha mãe viram o curso que eu coloquei lá no YouTube falando sobre isso, sobre os impactos da 4ª Revolução Industrial no mercado de trabalho, no mundo do trabalho. E lá eu já vinha dizendo que esses avanços da tecnologia e a automação maciça dos meios de produção faria com que muitas profissões deixassem de existir num prazo de 5 anos. Eu errei.
com o coronavírus, com essa pandemia, esse processo se adiantou em 5 anos, ou seja, muitas profissões deixarão de existir, estão deixando de existir agora. Um exemplo disso são as universidades que demitiram centenas de professores nessa semana. Nós estamos aqui no dia 25 de junho de 2020, só para ter um marco temporal para esse vídeo ficar contextualizado. Por que isso aconteceu? Foi uma coincidência? Não, olha, o Ministério da Educação soltou uma determinação no mês passado, falando que as universidades, no mês passado não, na semana retrasada, no sentido de que as universidades não retomariam as atividades presenciais em 2020. Olha, se as faculdades não vão voltar a ter aula presencial, por que manter os professores? É bem verdade que a CLT e o Tribunal Superior do Trabalho têm um entendimento fixado no sentido de que é ilícita a demissão de profissionais da educação no meio do ano letivo, porque eles não conseguem recolocação até o final do ano, certo? Porque é onde se fecham as turmas e as grades. Muito bem. Mas você concorda comigo que o novo normal está fazendo com que um professor de matemática grave aula para dar para todas as turmas? Um professor de direito do trabalho pode gravar aula para dar para todas as turmas? Um professor de anatomia pode gravar uma aula para dar para todas as turmas da faculdade de medicina? É a obsolescência da mão de obra que eu vim alertando há algum tempo. Então, o novo normal, no meu entender, tem que ser ponderado. As pessoas estão indo muito à frente do que o momento exige. Está se adotando medidas sem ter a reflexão necessária. E isso vai fazer com que uma grande parcela da sociedade pereça. O próprio Tribunal Superior do Trabalho e o Tribunal Regional do Trabalho aqui de São Paulo, da 2ª região, têm soltado índices de produtividade maiores do que aqueles existentes quando os fóruns e os tribunais estavam abertos. Isso não é preocupante? Porque tem uma onda grande aí de parlamentares e uma parte grande da sociedade envidando energias muito fortes para que a Justiça do Trabalho acabe, por exemplo, eu estou usando a Justiça do Trabalho como exemplo, que é o órgão de cúpula que decide todas as lides trabalhistas do Brasil. Eu só quero contextualizar para dizer o que está acontecendo com a cúpula do Poder Judiciário Trabalhista e para você comparar o que pode acontecer no seu trabalho. Raciocina comigo, administrativamente, sobre o aspecto de gestão de empresas. Se eles estão produzindo mais à distância, para que eu tenho a locação do prédio? Vamos manter a audiência telepresencial em todos. Eu posso exonerar um servidor, posso deixar de alugar os prédios dos fóruns, economizo dinheiro e mato aquele servidor público que está trabalhando triplo em casa. O juiz está julgando triplo em casa. O cara está trabalhando das 7 da manhã sem hora para deslogar, só cumprindo o prazo. O giro da vara, para que fique palatável para aquelas pessoas que não são do meio jurídico, quando um advogado protocola uma petição num processo atendendo uma determinação judicial, para essa petição chegar no juiz e para que saia um despacho, em média em São Paulo demora 30 dias numa vara relativamente organizada. Há casos hoje que esse giro demora 24 horas. Isso é bom por um ponto de vista, porque a duração razoável do processo, que é um princípio colocado lá na Constituição Federal, está sendo cumprida. Mas qual é o custo social disso no mundo do trabalho? Esse servidor e esse juiz, esse julgador que está fazendo esse trabalho, dou como certo que está tendo prejudicadas sobremaneira a qualidade de vida. Porque ele está trabalhando em condições ergonomicamente ruins, e balançando o berço, com a esposa gritando, com o marido gritando, com a criança chorando. O número de erros potencialmente tendem a aumentar e, por sua vez, o número de recursos e assim por diante. Então, fecha esse raciocínio da Justiça do Trabalho como exemplo e agora migre isso para o seu cotidiano do trabalho aqui, ó. Professor, por exemplo, que acabou de ser mandado embora. Esse professor está gravando aulas 24 horas por dia, porque ele tem que gravar, ele tem que editar, ou então, quando muito, manda para uma pessoa da área de TI que vai fazer essa edição. E ele está gravando uma aula que pode ser usada, ressalvada algumas matérias que têm modificação, como o próprio direito do trabalho, por exemplo, que a gente dorme de um jeito e acorda de outro, com uma medida provisória, com a portaria e por aí vai.
A gravação dessa aula, o trabalho telepresencial, vai fazer com que a atividade mingue. Agora, pensa nisso aqui, meu Deus do céu. Pensem comigo aqui na nossa realidade. Eu estou falando agora para os meus amigos aqui do ABC. Eu sou do grande ABC. Eu sou batateiro, eu sou de São Bernardo. A nossa economia, preponderantemente, é metalúrgica. Toda a economia da cidade, do ABCDMR, gira em torno das montadoras. É muito ruim isso que eu vou falar. Espero que eu esteja errado. Eu não estou sendo pessimista. Pelo contrário, eu sou uma das pessoas mais otimistas que existem. Mas tenta refletir comigo aqui. Espero que eu esteja errado. Se você tiver alguma opinião diferente, comenta aqui, ó. Além de você dar seu like, se inscrever no meu canal e compartilhar esse vídeo na sua rede social, deixa seu comentário aqui. Quem sabe eu enxergue essa situação por um outro prisma. Vamos lá. Se nossa economia é preponderantemente metalúrgica, nós temos um problemão nas mãos. Por quê? Não está se vendendo carro. Não está se vendendo ônibus, porque é ano eleitoral. E pela lei eleitoral, o município não pode comprar ônibus um semestre antes da próxima legislatura, para não comprometer a lei orçamentária da próxima gestão, do próximo prefeito. Então, quer dizer, as empresas que montam ônibus, por exemplo, Scania, Mercedes e por aí vai, já estão com os pedidos de ônibus provavelmente minguados. Se não estão se vendendo carros, a Volkswagen também vai ter problema, a General Motors vai ter problema, porque as pessoas estão perdendo emprego, esses professores perderam emprego aqui na Grande São Paulo. Se essas pessoas não compram carros novos, as concessionárias da região e do Brasil inteiro, que pagam aluguel dos prédios, não vão conseguir pagar o aluguel, elas estão devolvendo os carros para as montadoras. Da mesma forma, a Argentina não está pegando as importações da Volkswagen. Nem a GM está conseguindo exportar. Você acha mesmo que os Estados Unidos vai comprar carro brasileiro, sendo que lá tem 50 fábricas de automóveis? Europa mesmo vai continuar consumindo o nosso up? Não vai. E aí, os caminhões, as Casas Bahia vai trocar frota de caminhões que é a compra da Mercedes? Espero que eu esteja errado, mas dificilmente. Caminhões mundiais. Ah, Luiz, mas na Mercedes se faz caminhões mundiais. É verdade. Mas o mundo inteiro está sofrendo com a pandemia e há uma tendência econômica, não sei se ela é certa ou se ela é errada, mas é que se tem, de tentar privilegiar o mercado interno. Hoje, por exemplo, quando você compra um CDzinho do Xing Ling, do Pirata, você está matando 3 brasileiros pela inanição. O cara está deixando de ter. Ah, mas o chinês é mais caro, é mais barato. Até que ponto é mais barato? Socialmente falando, o custo disso é muito elevado. Então, fecha esse parênteses. Vamos imaginar que se continue dessa maneira. Ah, Luiz, as montadoras estão com um acordo coletivo onde tem a estabilidade até o dia 31 de dezembro. Dia 31 de dezembro está aí. Já acabou o primeiro semestre. O que pode acontecer? Mais uma vez, bato na madeira, espero que eu esteja errado. Muito possivelmente, se esse cenário econômico não tiver uma mudança, se o governo não adotar medidas para que essas coisas mudem, que eu entendo que enquanto não tiver uma vacina as coisas vão continuar dessa maneira, é muito perigoso haver incidência de demissão em massa, igual está acontecendo nas universidades agora. E vocês lembram de um daqueles vídeos? Dá uma olhadinha lá no meu cursinho lá, não custa nada, de graça, não tem pegadinha, clica aqui, vendo um... Não, é um papo entre amigos, só para tentar abrir os olhos para o óbvio. Vocês lembram o que é efeito ricochete? No mercado em que tem concentração de atividade empresarial? Aqui no nosso ABC, para cada pessoa de montadora que é demitida, na Volks, Ford não, que já foi, General Motors, Mercedes, Scania, para cada pessoa que é demitida, para cada peão que é demitido, ou para cada executivo, 10 pessoas da região perdem o emprego pelo efeito ricochete. Autopeças, saúde, educação, comércio, mercado informal, contabilidade, por aí vai. Já imaginaram onde eu quero chegar? Evasão escolar, índice de criminalidade, sobrecarga do sistema de saúde. É muito sério isso que eu estou falando. Então, Luiz, por que você está falando isso? O que isso tem a ver com a pandemia? Tem tudo a ver. Primeiro, para que nós nos coloquemos no nosso devido lugar e passemos a pensar com a nossa própria cabeça. Esse é o cenário posto. O que eu vou fazer? Vou sair por aí fazendo uma dívida?
Não vou guardar dinheiro agora. Não, mas se eu guardar dinheiro, a economia não gira e vira uma bola de neve. Sim, concordo com você. Qual é o subsídio que você tem? Qual é a garantia que você tem de que as coisas acontecerão da maneira como se prega por aí? Esse é um novo normal. É o que todo mundo está falando. Se esse é o novo normal, meu Deus do céu, eu não quero participar dele. Então, fica aí o alerta. Deus me perdoe pelo que eu vou falar, mas eu tenho a impressão de que nós entraremos na pior depressão econômica desde a época do Sarney. Lembra da maquininha trocando preço? Então vamos manter a mente aberta, a cabeça no lugar, valorizar o nosso emprego. Agora é a hora de valorizar o nosso emprego, vestir a camisa e fazermos a nossa parte. A minha parte como cidadão e como amigo é tentar pelo menos colocar meu ponto de vista, ainda que não seja o melhor, mas não é o pior também. Tá? E que nós nos preparemos, a hora é agora. Há uma coqueluche da diminuição dos direitos sociais, vocês devem estar percebendo isso aí. E se esse cenário se consolidar, que mais uma vez espero que não se consolide, aquelas pessoas que estão para frentex envidarão total energia para que os direitos sociais sofram um novo golpe. Então pensem nisso, reflitam e se vocês tiverem um ponto de vista diferente, por favor, deixe seu comentário aqui, tá? Então fica aí o alerta, cuidem das suas famílias, protejam-se, saúde em primeiro lugar e o direito é para todos. Um abração, vamos em frente.